Movimento espírita organizado. Eu sou Gleison Assis, um trabalhador do movimento espírita, um estudioso da doutrina espírita. Hoje eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre o movimento espírita organizado. Eu já participei ativamente do movimento espírita organizado no estado do Rio de Janeiro, percebi, vi, ouvi muita coisa e gostaria de refletir um pouquinho com vocês. Eu acredito muito, que o movimento espírita organizado é o caminho para que consigamos fortalecer o movimento espírita, fortalecer a divulgação da doutrina espírita. É fundamental o movimento espírita organizado. Então acredito que as casas espíritas precisam participar do movimento espírita organizado, precisam aderir às federativas, fazer parte da adesão da casa espírita. A casa espírita precisa dinamizar, alimentar esse movimento, porque o movimento espírita, na maioria das vezes, tem uma federativa espírita, tem polos regionais nas regiões, e esses polos dinamizam casas espíritas. Há uma divisão. Cada polo dinamiza determinado número de casas espíritas. E a casa espírita é um núcleo individualizado, que tem independência, que ali tem a sua missão de divulgar a doutrina espírita. Eu acredito que esse movimento é saudável. Só que precisamos repensar algumas coisas, na minha opinião. A federativa espírita estadual, ela tem uma reflexão a partir da Federativa Espírita Brasileira, da FEB. A Federação Espírita Brasileira, FEB, ela organiza ali as federativas estaduais e passa a refletir o movimento espírita no Conselho Federativo Nacional, o CFN. E a partir dali começa a pensar o movimento espírita. É muito saudável esse movimento, é muito interessante esse movimento. Mas precisamos pensar o seguinte, que a Federativa Espírita Estadual, a federativa de cada estado, tem que ser um polo de irradiação, tem que ser um polo ali dinamizador, que tem que ser um espaço de formação continuada. Então temos que ter uma gestão da Federativa Espírita Estadual que seja uma gestão para ser um espaço de formação continuada. Porque a doutrina espírita, que é a nossa essência, está colocada da Casa Espírita, nas regionais, na Federativa Estadual e na FEB. Mas a Federativa Estadual tem que ser um polo de formação continuada. Como dinamizar isso tudo? Como dinamizar a Casa Espírita? Como dinamizar as regionais? Então, na minha opinião, a Federativa Espírita, as Federativas Espíritas Estaduais têm que ser polo de formação contínua. Tem que ser um espaço aonde as casas espíritas, os polos regionais, vão em busca de formação continuada. Tem que ser um espaço que tenha eventos presenciais de formação continuada e eventos virtuais. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro parece pequeno, mas ele é gigante. Tem 92 municípios. Como é que a gente vai trabalhar isso? O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado de Goiás, o estado do Maranhão. Os estados são gigantescos. Então temos que ter uma dinâmica presencial na federativa, mas temos que ter uma dinâmica virtual, para que seja um polo de formação. Temos que usar ferramentas atuais na federativa para alimentar esse movimento espírita estadual. Temos que ter espaço de discussão, temos que ter uma comunicação atual. Temos que ter ali um processo onde as casas espíritas, os membros da casa espírita, as diretorias, possam ali fazer uma formação continuada a partir de uma inscrição online, a partir de plataformas digitais, a partir de cursos digitais, onde a pessoa possa ver na sua casa, na casa espírita, botar um telão na casa espírita, botar um telão individual, fazer a sua formação. Tem que ser um polo irradiador. Tem que trazer as diretrizes de reflexão nacional e dinamizar isso no Estado, de maneira mais atuante. Hoje temos meios e ferramentas muito mais precisas.
A federativa, ela não pode ter uma função de casa espírita. Ela tem que ter uma função de um espaço de formação continuada. E aí como é que a federativa faz? Ela alimenta os polos regionais e os polos regionais alimentam as casas espíritas, também de forma digital, também de uma forma também à distância. Porque às vezes os polos regionais querem ter reuniões mensais, bimestrais, e às vezes as casas não conseguem estar presentes. E qual a função dos polos regionais? É estar ali interagindo, criando uma sinergia com as casas. Ah, tem uma casa espírita que não vem ao polo regional há 10 anos. E aí, o que o polo regional está fazendo? Ah, o polo não consegue ir, então cria outro meio de comunicação. Faz uma videochamada, faz uma ligação, faz uma reunião. Tem vários aplicativos que não custam nada, é de graça, que você pode fazer uma reunião virtual com essa casa espírita. Você pode trazer essa casa espírita para o movimento numa sinergia usando as ferramentas atuais. Os polos regionais também não são casa espírita. São polos que irradiam a diretriz da federativa estadual. Então a federativa estadual vai irradiar para os polos e os polos para as casas. Precisamos melhorar esse trabalho. As federativas precisam melhorar esse trabalho de cada vez mais criar essa sinergia com as casas espíritas. Estamos muito distantes, às vezes, lá da ponta da lança, que é a casa espírita. Precisamos oxigenar os cargos, dar oportunidade para novas pessoas. Precisamos trabalhar isso, essa dinâmica do movimento espírita. Estamos no século XXI. E as gestões têm que trabalhar numa sinergia mais fluente. Precisamos dos cargos nas gestões, nas federativas, cargos fortes de trabalho. Não é cargo do título, é cargo forte de trabalho. O trabalho acima de tudo. Por isso que é importante a liderança nas federativas estaduais, a liderança nos polos regionais, as lideranças na casa espírita. Precisamos de um presidente forte na federativa espírita do Estado. Precisamos de grupos fortes na gestão dos polos regionais. Precisamos de um presidente forte na casa espírita. E precisamos amadurecer a questão da gestão colegiada. O movimento espírita discute muito a gestão colegiada. Só que ainda precisamos amadurecer as alçadas de discussões. Se é a gestão de uma federativa espírita, que tem um presidente e tem ali os seus trabalhadores, os seus diretores, precisam trabalhar a discussão da alçada de discussão. Esse assunto se discute aqui em cima ou aqui embaixo. São alçadas de discussões e de decisões. E passa isso para os grupos gestores das regionais e eles discutem ali na alçada regional e passa para os presidentes de casa espírita, que vão discutir em nível de diretoria de casa espírita. É um processo de alimentação. A casa espírita alimenta as regionais alimentam a federativa alimenta as regionais alimentam a casa espírita. É um processo contínuo, é um fluxo contínuo. Mas para isso precisamos usar ferramentas atuais, para isso precisamos de liderança forte, uma liderança que consiga ouvir abertamente e consiga falar abertamente. Mas precisa ouvir bastante e dar uma diretriz para o trabalho, a partir de uma reflexão mais alta no Conselho Federativo Nacional, no caso aqui do Brasil. Discute lá em cima no Conselho Federativo Nacional, traz isso para a tua federativa estadual. O presidente da federativa dinamiza os seus diretores e esses diretores vão dinamizar as regionais. E as regionais a casa espírita. O movimento espírita precisa ser mais dinâmico, usar ferramentas, usar meios de comunicação e da liderança forte, atuante. Claro que se discute muito a gestão colegiada, mas eu acredito que estamos num processo de transição, que ainda se faz necessário grupos de presidente de federativa, presidente de casa espírita, porque ainda estamos nesse processo de mudança, de reflexão. Precisamos de amadurecer isso. Vivi um processo como presidente de casa espírita, tem as suas facilidades e suas dificuldades.
Vivi um processo de gestão colegiada no nível de federativa, teve muitas dificuldades e muitas facilidades. Tem prós e contras os dois, mas acredito que a liderança é fundamental nesse processo, saber ouvir abertamente e não esquecermos. Somos trabalhadores do Cristo, somos espíritas imperfeitos, que queremos o melhor da divulgação da doutrina espírita, mas precisamos melhorar as ferramentas que o movimento espírita utiliza. O conteúdo é essencial, a doutrina espírita é maravilhosa, mas precisamos melhorar nós, ferramentas que somos, e os meios que estamos utilizando de comunicação, de interação com as regionais e com as casas espíritas. Que Deus nos abençoe e que eu consiga ter colaborado um pouquinho e aberto uma discussão aqui. Eu sou Gleison Assis, um trabalhador. Se esse vídeo fez sentido para você, divulgue e vamos trocar ideias. Posso estar errado, mas eu coloquei o que eu penso para trocar com vocês. Porque o certo e o errado é complicado. Diz muito a partir do seu prisma. Mas eu só quis abrir e discutir com vocês o que eu penso sobre o movimento espírita organizado. Que Deus nos abençoe.